Muito bem. Hoje nós vamos trazer uma palavra de abertura do nosso mês da pátria. Como nós vamos orar pela nossa pátria durante todo esse mês, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que esteja relacionada com isso, que sirva como uma motivação para nós clamarmos e buscarmos a Deus pela nossa nação. O título da mensagem desta noite é: Feliz a nação que teme o Senhor. Amém? Você pode repetir comigo o tema da mensagem? Então repete comigo: Feliz a nação que teme ao Senhor. Amém? Para ficar mais assim, mais frisado e mais memorizado pelos irmãos. Vira para o irmão que está perto de você e diga assim para ele: Feliz a nação que teme o Senhor. Amém? Nós vamos ler um versículo bíblico que está lá no Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, no versículo 12, diz o seguinte: ache aí na tua Bíblia, acompanhe esta leitura. Glória a Deus. Diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Algumas Bíblias está escrito assim, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém? Bem-aventurado, sabe o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz, mais do que abençoado, mais do que realizado. Então, quando a Bíblia ela faz a menção no versículo desse salmo, ela está querendo dizer que uma nação mais do que feliz, uma nação mais do que abençoada, uma nação mais do que contemplada pela graça de Deus, é a nação que tem Deus como Senhor. E isso, irmãos, nós podemos estender para outras esferas. Não precisamos manter apenas na esfera de nação, de povo, manter apenas na esfera da nossa pátria, do nosso Brasil. Isso também serve para a nação, serve para uma cidade, serve para uma família e serve também individualmente. Então não é errado se você dizer assim: bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. Não é errado você dizer assim: bem-aventurado a família cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a cidade cujo Deus é o Senhor. Amém? Então esse texto está me dizendo o quê? Que uma família, uma pessoa, uma cidade ou uma nação, ela é mais do que abençoada, ela é mais do que bem-sucedida, ela é mais do que feliz quando Deus é o Senhor dessa nação, desse povo, dessa cidade, dessa família ou dessa pessoa. Então, quando Deus se torna o nosso Senhor de verdade na nossa vida, a nossa vida é diferente, é uma vida abençoada. E assim serve para a nação brasileira. Feliz é o Brasil cujo Deus é o Senhor. Deus tem que ser o Senhor dessa pátria, o Senhor dessa nação. Amém? Agora, nisso existe um segredo, irmãos. Como eu posso identificar que uma nação, que uma família, que uma cidade ou um indivíduo, ele teme ao Senhor? Como é que eu posso identificar que ele tem Deus como Senhor, que ele teme o Senhor como Deus da sua pátria, o Deus da sua família ou o Deus da sua vida? Lendo Mateus capítulo 6, versículo 33, nós podemos identificar isso, aonde diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É assim que nós identificamos uma pessoa que verdadeiramente tem Deus como seu Senhor. É assim que nós identificamos uma família que verdadeiramente tem Deus como seu Senhor. É assim que nós identificamos uma nação que verdadeiramente tem Deus como seu Senhor. De que maneira? Quando nós buscamos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Observe aqui que não é apenas buscar a Deus,
não é apenas buscar uma bênção de Deus, não é apenas tentar se colocar na presença de Deus, é buscar a Deus e buscar a sua justiça. Mesmo que em alguns momentos a justiça de Deus entre em conflito com a minha justiça. Porque nem sempre, irmãos, a minha forma de julgar algo é a mesma forma como Deus julga. Nem sempre a forma de interpretar uma situação, um acontecimento na minha vida é a forma como Deus interpreta. Então, ter Deus como nosso Senhor, eu tenho que buscar a Deus e a sua justiça. Quer dizer, é Deus que vai determinar o que é justo de verdade. Então, vai ter conflito, irmãos. Em algum momento, a minha vida, seja numa família, seja numa cidade, seja numa nação, haverá conflitos daquilo que as pessoas acham que é justo, daquilo que verdadeiramente é a justiça de Deus. Então, para que eu possa dizer assim, Deus é o meu Senhor de verdade, eu preciso temer a Ele de verdade e buscar. Você vê que essa palavra aqui, eu acho que ela tem uma importância nesse texto, que diz buscar a Deus e a sua justiça. Quer dizer, eu tenho que ir em busca de conhecer o que é justo diante de Deus. Por mais que em alguns momentos isso vai conflitar com os meus pensamentos e com os meus interesses. E aí o que tem que predominar? Eu quero passar para vocês nesta noite duas características de quem realmente teme a Deus e busca em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Duas características que você talvez, provavelmente alguns, com certeza, você vai se identificar com isso. A primeira característica é a renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, observe que Jesus não está obrigando ninguém a ser um cristão. Jesus não está obrigando ninguém a ter Deus como seu Senhor. Ele está dizendo: aqueles que quiserem vir após mim, aqueles que quiserem caminhar comigo, aqueles que quiserem ser um filho de Deus, aqueles que quiserem ser um cristão, o que é necessário? É necessário renunciar os conflitos diante da justiça de Deus. Então ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, carregar a cruz é carregar as nossas vontades, carregar os nossos conceitos, não é carregar uma doença, não é carregar um problema. Tem gente que diz assim: pastor, a minha cruz é o meu marido. Não, isso não é a cruz, isso aí é um pepino que você arrumou, isso aí foi uma escolha errada que você fez. Não é cruz não, irmão, não é. Pastor, a minha cruz é uma enfermidade. Não é. Lute contra essa enfermidade, creia em Deus, busque a cura divina, não desista, mas essa não é a tua cruz. A cruz é as nossas vontades, é o desejo carnal. O apóstolo Paulo, em um certo momento, ele diz assim: aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, e aquilo que eu sei que não é para fazer, eu faço. Em outro momento ele diz: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, demonstrando que é uma luta diária. Por isso Jesus diz: negue-se a si mesmo e cada dia, todo dia, pegue a tua cruz e siga. Isso é renúncia. Ter Deus em primeiro lugar e a sua justiça é fazer renúncia. Tem coisas que eu gostaria de fazer, tem coisas que eu gostaria de praticar, a minha carne gostaria, mas não é justo diante de Deus. Então o que tem que predominar? Eu não tenho que procurar achar uma brecha na Bíblia para justificar a minha vontade carnal. Eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus, amém? Então a primeira característica de alguém, de uma família, de uma cidade, de uma nação que quer ter Deus como Senhor, é renunciar à sua própria vontade
e aceitar a justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? Segunda característica de quem tem Deus realmente na sua vida como Senhor. Segunda característica é sede de Deus. Amém, igreja? Sede de Deus. Você tem sede de Deus? Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Amém? Porque eles serão fartos. De que justiça a Bíblia está falando? A justiça humana? Ah, pastor, eu também acho. Olha, espero que seja feita justiça para aquele camarada que cometeu um delito. Não, não é essa justiça. É a justiça de Deus. Amém? Nós temos que ter sede pela justiça de Deus. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que é a vontade dele. Aquilo que ele acha correto. Não aquilo que eu acho correto. Salmo 63 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Amém? Aquele que realmente tem Deus como seu Senhor, tem sede de Deus e tem sede de justiça. Amém? Por isso que uma nação que tem Deus como Senhor é uma nação que tem sede de Deus e da sua justiça. Tem vontade de saber o que Deus pensa a respeito daquilo. Não impor a vontade humana, a vontade carnal. Uma nação feliz, uma nação abençoada, é aquele que tem sede de Deus e não sede pelo aborto. Você viu como algumas nações estão com sede de aborto? Estão desejando tanto, querendo tanto. Não é uma questão individual de alguém que cometeu um erro na sua vida praticando um aborto. Não, não é isso. É uma sede de ver pessoas praticando aborto de forma legalizada. E o Brasil, algumas pessoas no Brasil querem isso. Querem legalizar o aborto. Não é uma sede, irmãos, não é uma sede. Olha só. Eu, por exemplo, eu sou contra o aborto. Aliás, todo cristão que é cristão convertido de verdade é contra o aborto. Se você é a favor do aborto, sinto te informar, irmão. Você tem que rever a justiça de Deus. A tua justiça talvez você está defendendo ela, mas não é a justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que só quem pode tirar a vida é quem deu a vida. E se foi Deus que permitiu a concepção de um ser no ventre de uma mulher, só Ele pode determinar que essa vida perca, que essa vida seja tirada. Então o aborto é algo abominável aos olhos dos cristãos. Mas vamos trazer um outro exemplo aqui. Pode ser que tenha alguém que não é cristão, que seja favorável e queira fazer o aborto, e cometa o aborto. É uma questão individual. Ela foi lá, fez a parte dela, fez o que ela quis, cometeu esse crime, ela vai pagar diante de Deus. Ok, é uma coisa individual. Mas você viu que não é isso que está acontecendo em muitas nações hoje? Eles têm sede de aborto, eles querem legalizar, porque eles querem ver muitas mulheres cometendo o aborto. É uma sede de ver crianças sendo mortas no útero das mulheres. Então, em vez de ser sede de Deus, sede de justiça, e dizer: não, Deus, nós queremos que essa nação pertença ao Senhor, nós queremos que as pessoas entendam que não pode tirar a vida, independente de como a criança foi concebida. Nós cremos que Deus é capaz de dar graça, que Deus é capaz de abençoar. Mas não, há uma sede de imposição, de dizer assim: não, tem que aceitar o aborto. Não, isso é o correto. Não importa a idade, quero aprovar uma lei que uma menina de 16 anos tem direito de aborto. Tem direito de cometer o aborto independente do que aconteceu. Se foi consensual, se não foi consensual. Então, em vez, feliz a nação que tem sede de Deus e não sede de aborto, sede de assassinato. Feliz a nação que tem sede de Deus e não sede da promiscuidade. Você viu que o mundo, ele tem sede de promiscuidade? Promiscuidade, vamos viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Ninguém está perguntando o que Deus pensa a respeito disso. O que Deus abençoa? O que Deus aprova na sua palavra? Qual o relacionamento que Deus realmente aprova?
que realmente agrada o coração de Deus, o que Deus abomina, o que Deus não gosta, o que entristece a Deus. Não, as pessoas têm sede da promiscuidade. Então feliz é a nação que tem sede de Deus e não sede da promiscuidade, de ter uma vida depravada, uma vida sem princípios, uma vida sem moral, uma vida sem equilíbrio nos relacionamentos. Pode de qualquer maneira, de qualquer forma. Ontem ainda estivemos em Tramandaí, na ceia dos aliançados da regional. Estava presente lá o nosso deputado estadual, pastor Ayrton Lima, e ele falou a respeito de uma lei. Eu já tinha ouvido falar de uma lei que estão tentando aprovar na Assembleia, já há muito tempo estão tentando, ela não passou ainda. Sabe por que não passou? Porque existe uma bancada evangélica e uma bancada cristã que tenta barrar e impedir que essa lei seja aprovada. Sabe o que essa lei diz? Dá direito a qualquer pessoa casar com qualquer pessoa. O pai pode casar com uma filha, a mãe pode casar com o filho, os irmãos podem casar entre eles. Pode pesquisar na internet que você vai encontrar isso aí. Não é só isso. Essa lei também diz que uma pessoa adulta pode casar com uma criança. Sabe o que é isso aí? É o primeiro passo da legalização da pedofilia. Em vez de ter sede de Deus, sede de preservar, vamos ver como é que Deus olha, como é que Deus pensa a respeito das crianças, o que Deus pensa a respeito dos relacionamentos. Nós temos que ter, a nação tem que ter sede de Deus, irmãos, não ter sede de promiscuidade. Não, vamos deixar tudo ir por esgoto abaixo. Casamento não é necessário. Não é necessário casar, pode viver de qualquer forma, pode viver mulher com mulher, homem com homem, de qualquer jeito, de qualquer forma, vivendo na promiscuidade, sem nenhum compromisso. Não, nós temos que ter sede de Deus, irmãos, sede da justiça de Deus. Ah, tudo bem, eu não posso mudar o mundo, é verdade, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha forma de pensar a respeito do que Deus pensa. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não estão gostando, eu paro. Eu paro, daí você escuta o discurso de quem pensa ao contrário. Mas se você é um crente verdadeiro, você vai entender o que eu estou falando. Nós temos que ter sede de Deus e não sede pelas drogas e pela bebida. Irmãos, nós não podemos julgar, condenar alguém que bebe ou que faz uso de alguma droga. Não é o nosso papel de cristão. Mas não significa que nós temos que ter sede pela legalização das drogas no país. Nós não podemos. Você quer saber se é bom legalizar a droga ou não? Visita uma família que tem um filho viciado no crack. Visita uma família. Não vai fazer uma visita lá de um dia. Acompanhe essa família um mês. Eu já acompanhei várias famílias, irmãos, com filhos dependentes. Pessoas que já perderam televisão, já perderam telefone, já perderam dinheiro, estão endividados. Eu já fui procurado aqui na igreja, pessoas me pedindo dinheiro emprestado para pagar dívida de droga. Eu já fui na boca de fumo pagar dívida de pessoas aqui da igreja, drogados, que estavam ameaçados de morte por causa da droga. Já tentamos levar várias pessoas para centro de recuperação, para recuperar essas pessoas. Nós temos que ter sede de Deus para que Deus liberte essas pessoas. Irmãos, a droga não tem que ser legalizada. A droga tem que ser abolida completamente. Tem que ser combatida. Traficante tem que ser combatido. Traficante tem que ser preso. Não é legalizando que vai funcionar. Então nós não temos que ter sede. Mas há um movimento tão pesado com relação a isso. Não, tem que legalizar a maconha. Tem que legalizar a maconha. É o primeiro passo para que as drogas andem com liberdade no nosso meio. Já andam, por falta de opressão. Tem que ter uma repreensão maior com relação às drogas, se nós queremos verdadeiramente ter os nossos filhos, os nossos netos livres da criminalidade. Então, feliz é a nação que tem sede de Deus e da sua justiça, e não sede pela liberação das drogas. Eu até sou a favor que deveria até endurecer um pouquinho mais a questão da bebida. Eu sei que envolve uma questão econômica nisso. Tem muita gente que fez a sua carreira profissional
nessa área, nesse campo, né? Trabalha numa empresa, numa fábrica, né? Então, não é uma coisa que você consiga proibir da noite para o dia e vai dar resultado. Mas eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de controle, porque qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar hoje e fazer aquisição de bebida. Por mais que tenha uma lei que não pode vender bebida para menor de 18 anos, mas não há uma fiscalização que controle isso. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar e comprar bebida. Eu sou favorável que deveria endurecer um pouquinho mais, reduzir um pouquinho mais a oferta de bebida. Quantas famílias destruídas por causa do álcool? Nós temos que ter sede de Deus e não ter sede de liberar cada vez mais os problemas da nossa nação. Desculpa. Nós temos que ter sede de Deus e não sede de poder. Sede de poder, porque nós podemos mais. Nós estamos acima de todo mundo. Nós vamos controlar as pessoas. Não, nós temos que ter sede de Deus e não sede de poder. Nós temos que ter sede de Deus e não sede de vingança. Porque não pensa igual a mim, porque pensa diferente, essa pessoa tem que ser esmagada, macetada. Não, você tem o direito de pensar o que você quiser. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Você pode me contrariar em muitas coisas do que eu penso. É um direito que você tem e eu tenho que te respeitar. Então nós não temos que ter sede de vingança só porque alguém pensa diferente. Nós temos que respeitar essas pessoas. Nós temos que ter sede de Deus e não sede de imposição das nossas convicções. Eu tenho uma convicção de fé, mas isso não me dá o direito de impor isso sobre as outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você. Quiseram criar uma lei, há uns tempos atrás, que deveria ser tirado de todas as repartições públicas as imagens de santo e os crucifixos que lá tem. Foi uma polêmica violenta no Brasil durante alguns meses. Depois tiveram que recuar. Não tiveram êxito. Teve algumas áreas que acabaram optando por isso e tiraram de algumas instituições, foi tirado o crucifixo. Na época, até alguns evangélicos se manifestaram a favor. Eu me manifestei contra. Assim como alguém um dia falou para mim, pastor, nós tínhamos que orar para que essa imagem de Santo Antônio caísse. Eu falei, nós não temos que orar por isso. Ela não é uma imagem de ser idolatrada por nós. Alguém aqui vai lá na imagem de Santo Antônio e dobra o joelho diante dela? Não. Quando você passar lá também não levante a mão dizendo está amarrado, está arrependido. Porque aquela imagem representa o quê? Representa uma boa parte da população de Santo Antônio da Patrulha que é católica e que acredita no Santo Antônio. Nós temos que respeitar. Não é que nós temos uma convicção espiritual diferente que nós devemos repudiar o que eles acreditam. Tem que ter respeito, irmãos. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito pelo centro espírita, pelo centro de Umbanda, tem que ter respeito pela igreja católica, tem que ter respeito pela igreja evangélica. Não é porque a nossa convicção de fé é diferente. Isso aí não vai fazer efeito nenhum para nós, irmãos. Não vai fazer efeito nenhum. O Brasil é um país cristão, predominantemente ainda católico. As pesquisas dizem que a partir de 2025 o Brasil será mais de 50% evangélico. Mas até esse exato momento ela é predominantemente católica. Vai sair o censo agora, está sendo feita a pesquisa, 2022. Nós vamos ter o resultado antes do final do ano para saber como é que está o Brasil hoje. Mas o Brasil é um país cristão. É um país cristão, é um país laico. O que é um país laico? É um país que respeita e aceita qualquer religião. Mas o nosso país é um país cristão. E se é um país cristão, feliz é a nação que tem respeito e as coisas não são impostas. Não, porque tem que ser desse jeito. Porque nós não somos dessa turma, tem que ser desse jeito. Então agora Santo Antônio da Patrulha tem bastante evangélico, nós vamos pedir então que sejam derrubadas as imagens. Não, é uma questão de respeito. É uma questão de respeito da cultura religiosa desse povo. E o Brasil é um país que tem uma cultura religiosa muito forte. Desde os primórdios, desde que quando o Brasil foi descoberto, veio para o Brasil, a colonização foi feita pelos portugueses e foi trazido o catolicismo para cá, e o catolicismo predominou no nosso país. Então o Brasil tem que ser respeitado, a cultura religiosa do Brasil. Então feliz é a nação que tem sede de Deus e não sede de imposição. De imposição. Agora, o que nós
temos um pensamento diferente, nós temos que impor isso para as outras pessoas. Não, nós temos que orar por elas, irmãos. Nós temos que abençoar a vida delas. Se nós acreditamos que estamos fazendo o certo, então vamos clamar a Deus pela vida delas, que Deus as abençoe, mesmo que elas pensem diferente. Mesmo que aquela pessoa da tua família pense de uma forma diferente, talvez ele seja espírita, talvez ele seja macumbeiro, talvez ele seja kardecista, ateu, não importa o que seja. Nós não temos que impor a nossa fé. Fale de Jesus para ele, fale da salvação, convide para vir para a igreja, mas não menospreze a fé e a religião que ele tem. Respeite a religião dele. Não diga para ele que você serve um demônio, não diga para ele que você está servindo errado. Diga não, Deus abençoe você. Quer ouvir a palavra, quer ouvir a Bíblia? Eu posso compartilhar com você alguns textos bíblicos e posso orar por você, mas eu respeito a tua religião. Feliz a nação que sabe respeitar e não impor as suas convicções. Não tem que impor nada, irmãos, não tem que impor nada. Agora é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Você está vendo que horrível momento nós estamos vivendo? Chegaram a dizer que proibir de se usar a bandeira do Brasil. Não é uma imposição. Feliz a nação que tem sede de Deus. Se nós não pudéssemos usar a bandeira do Brasil, não ia... Cara, a gente está usando, pode. Mas se não pudesse, irmãos, nós iríamos clamar pelo nosso país da mesma maneira. Não iríamos deixar de buscar, porque nós temos sede de Deus. Nós temos sede de Deus. E é esse comportamento que nós temos que ter. Nós temos sede de Deus, sede da presença de Deus. Porque quando nós buscamos, é isso que o Brasil precisa, irmãos. O Brasil precisa buscar a Deus e a justiça de Deus. O restante, deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai ajustar. Deixa que Deus ele vai mover suas mãos. Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Eu já vou encerrar. Quero fazer um apelo para você. Seja um cristão nesse mês de setembro, de verdade. Seja um cristão na sua casa, na sua família e principalmente na rede social. Não desrespeite ninguém se as pessoas têm uma convicção diferente do que a tua. Se alguém te desaforar, se alguém falar alguma coisa numa postagem que você fizer, todo mundo tem liberdade de postar o que quer. Se alguém te ofender, bloqueie essa pessoa na tua rede social. Mas não perca a paz e não haja da mesma forma com ela. Respeite, porque nós temos que ter sede de Deus e da sua justiça. E não sede de vingança, sede de poder, sede de imposição. Nós temos as bandeiras que nós cristãos, nós acreditamos e defendemos. E devemos defender sim. Não tem nada de errado você postar um vídeo que fala contra o aborto. Não tem nada de errado você postar um vídeo que fala contra as drogas. Não tem nada de errado você postar um vídeo que fala contra a ideologia de gênero. Não tem nada de errado. Mas respeite a opinião de outras pessoas. Nós temos que dar o nosso testemunho de cristão verdadeiro e fazer o nosso papel, que é clamar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa família e principalmente pela nossa vida. Nesse mês de setembro, nós vamos clamar pelo nosso país, pelas eleições que estão se aproximando, pedindo que Deus ele tenha misericórdia da nossa nação e que Ele venha nos guardar, em nome de Jesus. E que nunca a nossa fé seja desrespeitada. Durante a pandemia, nós fomos ameaçados de ter que ficar com a igreja fechada. Graças a Deus que nós tínhamos um deputado da Igreja do Evangelho Quadrangular na Assembleia Legislativa, que criou a lei da fé, que permitiu que todas as, não é só a igreja, toda manifestação, toda casa religiosa, todos os templos, até mesmo casa espírita, não importa o que fosse, tiveram o direito de permanecer com as portas abertas. A nossa fé, ela não foi trancada por conta da pandemia. Graças a Deus que nós tivemos um homem de Deus lá para fazer isso. Então nós vamos orar para que Deus continue nos abençoando, para que a gente nunca seja impedido de manifestar a nossa fé. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar pela nossa nação. Quero convidar os obreiros, todos que vêm aqui à frente, para nós fazermos essa oração pela nossa pátria amada.